Fala galera, meu nome é Felipe Eli e essa é a parte 2 do nosso conteúdo sobre nonce. Se você não viu a parte 1, para esse vídeo agora, clica aqui no link da parte 1, vai lá, assiste e volta, que foi onde eu expliquei o que são nonces, para que eles servem e tal. E agora então a gente vai começar a falar de código mesmo. Lembrando sempre que junto com esse vídeo também saiu um post lá no blog com todos os códigos que a gente vai comentar aqui no vídeo. Como eu tinha falado no outro vídeo, o uso do nonce são duas partes diferentes, né? A criação do nonce e a verificação desse nonce. Os nonces não são armazenados no banco de dados, eles são criados ali nas duas vezes, né? E quando ele vai verificar, ele vê se aquele nonce que foi passado pode ter sido realmente criado ali há 12 ou há 24 horas atrás, e se não foi criado, aquele nonce é inválido. O que é importante a gente ter em mente nesse momento é que esses dois momentos, eles se ligam por causa da action que a gente vai passar para as duas funções, né? Para a função que a gente usou para criar nonce e para a função que a gente vai usar para verificar o nonce. Então, essa cola entre esses dois momentos é feita pela action. Eu falei no outro vídeo o que o WordPress leva em consideração para montar essa hash e esse código bizarro, mas no fundo, o que a gente vai realmente se preocupar enquanto a gente está fazendo o código é mandar a mesma action nos dois momentos. Então, vamos lá. A primeira função que a gente vai ver de criação de nonce é a mais básica de todas, que é a WP Create Nonce. Essa função recebe o nome da action e ela vai realmente só criar o código, né? Ela vai criar ali qual é o codiguinho que você vai usar onde quer que você queira. Você está vendo aí na tela um exemplo de uso do WP Create Nonce para criar um parâmetro numa URL. E ali ele está criando essa URL, passando esse valor do nonce pela URL e na outra ponta ele está verificando o valor desse nonce. Como esse nonce foi passado pela URL, ele vai estar disponível no array get. Esse array request aí no PHP, ele junta get e o post, mas se a gente estivesse chamando só a underline get, ele também acharia o valor do nonce e se esse código foi gerado há 12 ou há 24 horas atrás, esse código passaria. Também é legal da gente lembrar que a nossa action pode ser o nome de uma action concatenada com um ID de alguma coisa que a gente está mexendo. Então, para cada um daqueles links ali de exclusão de posts ou de usuários, por exemplo, cada um vai ter um nonce diferente, porque quando ele criou aquele nonce, ele passou a action, que é uma string mais o ID daquela entidade. Depois que a gente viu a WP Create Nonce, a gente vai ver algumas funçõezinhas utilitárias aí. A primeira é essa aí, WP Nonce URL, onde a gente passa uma URL, a action do nosso nonce e qual o nome do parâmetro que a gente quer que ele coloque ali no link. Então, vocês estão vendo aí na tela o código, a gente tem uma URL ali, e quando a gente chama WP Nonce URL, passando essa URL, passando o nome da action e o meu parâmetro nonce, esse meu parâmetro nonce vira um parâmetro get naquela URL e o valor do nonce vai estar ali. Reparem que essa minha action não é vista em lugar nenhum. O nome da action é uso exclusivo interno do WordPress. Repita isso como se fosse um mantra, porque normalmente é onde a galera se bate. O nome da action é uso interno do WordPress. O nome do parâmetro, aí sim, vai ser o nome do parâmetro na URL ou no formulário. Então, voltando aqui para a WP Nonce URL, a gente passou uma URL, o nome da action, o nome do parâmetro e ele montou a URL para a gente. A WP Nonce URL, ela escapa o e-comercial. Então, o e-comercial vira e-comercial, amp e ponto e vírgula. Se você não quiser esse amp, você pode usar essa outra função, que é a add query arg, que bem caberia num daqueles vídeos de dicas que a gente tem feito aqui no canal, mas ela pega uma URL e acrescenta nessa URL um parâmetro ali com um valor, que no caso, o nome do parâmetro que a gente está criando é meu parâmetro nonce, e o valor, aí dessa vez a gente vai estar criando o valor com a WP Create Nonce que a gente falou antes. Isso é só para o caso de você precisar da URL sem o amp e o ponto e vírgula. E aqui a terceira função de criação do nonce, que com certeza é o uso mais corriqueiro que você já viu, que é a WP Nonce Field. O uso da função, então, é WP Nonce Field, o nome da action, que também não vai ser usado lá no output, e o nome do campo. A WP Nonce Field, ela vai dentro de um formulário, né, uma tag de formulário. Ela vai criar, por padrão, dois campos. Um campo com o valor do nonce e um campo com o valor do referer, que é a página que o usuário acessou no momento em que ele exibiu o formulário. Se você não quiser esse parâmetro, você não precisa dele, você pode passar false como terceiro parâmetro. Normalmente a gente deixa, e tão normalmente quanto a gente não usa esse parâmetro no fim das contas. Tem também o quarto parâmetro que você escolhe entre imprimir ou retornar, mas aí é só dependendo do teu uso aí. Aí reparem aí no código que a gente está abrindo um formulário e chamando a função. O resultado disso vai ser dois input hiddens,
O primeiro input hidden ali vai ter o name, com o nome do parâmetro que você passou, o valor vai ser o nonce, e ali o segundo vai ser esse HTTP referer que o WordPress pode ou não usar para saber de onde o usuário está vindo. E depois que a gente criou esse nonce na parte lá, onde o usuário está começando a ação, a gente precisa verificar quando ele submeter essa ação para ver se ele realmente veio com o nonce certo. E aí a gente vai falar de novo de 3 funções. A primeira função que a gente vai falar para verificação de nonce vai ser essa WP Verify Nonce. A WP Verify Nonce é a função mais básica para verificação de nonce, também é o uso mais comum, provavelmente, nos códigos, e ela vai receber ali o valor do nonce e a action. Repare que essa função recebe o valor do nonce, ou seja, o valor daquele input lá, daquele campo hidden lá, ou o valor que foi passado na URL. Ela não aceita o nome do parâmetro, ela aceita o valor armazenado pelo parâmetro. E aí, como segundo parâmetro, o nome da action, que a gente já estabeleceu aqui, que é algo que só o WordPress conhece, o usuário final ele não sabe qual é o nome da action que ele está se envolvendo ali. Essa função vai retornar 1 se o nonce foi gerado há 12 horas atrás, 2 se foi gerado há 24 horas atrás, ou false se o nonce não for válido. A gente vai acabar sempre usando essa função como um booleano, né? Se retornar 1 ou 2 é true, se retornar false é false mesmo, e aí a gente mata logo a função. Por falar em matar logo a função, se você está usando a WP Verify Nonce, não se esqueça de verificar logo no começo se o nonce é válido e se ele for inválido, matar a execução dali para baixo. Dar um die ou dar um return para o código dali para baixo não ser executado de forma nenhuma. Agora você está vendo aí na tela um exemplo de uso da WP Verify Nonce quando a gente tem um link, por exemplo. Então, a gente criou lá com WP Nonce URL uma string lá com um link e tal, passando o meu parâmetro como nome do parâmetro e a minha action como nome da action ali para o WordPress gerar um nonce. E aí na outra ponta você vai usar então WP Verify Nonce. Como esse parâmetro veio pela URL, ele está na array get, então você vai passar get e o nome do parâmetro. Esse get, o nome do parâmetro, vai retornar o valor do nonce, lembra que eu falei, né? E aí o valor da action. Da mesma forma, agora você está vendo um exemplo de uso com formulário e método post, e aí você vai ver que o valor do nonce está num campo então do array post do PHP. As próximas 2 funções de verificação de nonce, elas são a WP Verify Nonce com superpoderes, né? A Check Ajax Referer, ela vai verificar o nonce e também vai verificar se o usuário está num contexto de Ajax do WordPress. O contexto de Ajax do WordPress é feito pelo arquivo admin-ajax.php. Quando o WordPress entra nesse arquivo, ele seta uma constante e aí a todo momento ele fica vendo se ele está realmente executando um Ajax ou não. Ali então a gente está criando esse nonce, né, passando para a chamada Ajax. Essa chamada Ajax está sendo feita através de um post, e ali na outra ponta a gente está verificando se o nonce está válido ou não. Essa função recebe o parâmetro action, que é o nome da action, e ela recebe o nome do argumento da query, ou seja, ela recebe o nome do parâmetro, ela não recebe o valor, é diferente da outra função. Essa função aqui, ela tenta adivinhar de onde está vindo esse nonce, se é de um get ou se é de um post, por isso ela usa a variável request do PHP, mas você deve passar o nome do parâmetro para essa função, não o valor do nonce, reparem na diferença. Repare que a Check Ajax Referer, ela não precisa que você faça um if com um die dentro, ela mesma mata a execução do código se o nonce estiver inválido. Esse die que está por último no corpo da função é porque a gente está executando um Ajax e toda vez que a gente executa um callback de Ajax no WordPress, a gente precisa matar a execução logo no final da função. Eu escrevi um post sobre Ajax há muito tempo atrás para um site chamado Canal WP, mas eu pretendo trazer conteúdo sobre Ajax aqui para o canal. Se você gostaria de ver isso aqui no canal, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. E aí, por último, a gente tem a Check Admin Referer, que é a WP Verify Nonce, também com superpoderes, porque ela verifica se o usuário veio de um contexto do painel do WordPress. Então, essa função a gente vai usar só quando o nosso plugin estiver fazendo coisas dentro do painel do WordPress, que o usuário estiver movendo de uma tela para outra dentro do painel. A Check Admin Referer também recebe o nome da action e também recebe o nome do parâmetro, ela não recebe o valor do nonce. E aí ela tenta adivinhar ali de onde está vindo esse nonce, né? Onde que realmente está o valor do nonce, faz a verificação. E se o nonce for inválido, ela mesma já mata a execução do código, não precisa fazer if com um die dentro. Essa função usa aquele HTTP referer que a gente viu na função de criação de nonce para formulário. Você não precisa criar aquele campo, porque se você não criar aquele campo, o WordPress vai tentar pegar o valor pelo próprio PHP. Mas é interessante que você deixe esse campo lá,
para o WordPress pegar bem certinho e ver se ele realmente veio de um contexto de administração ali, para ver se o usuário está realmente querendo executar aquela ação ou se é alguma coisa de fora querendo executar com o usuário logado. E aí, para a gente finalizar, eu deixei lá no texto algumas coisas que você precisa prestar bastante atenção enquanto você está desenvolvendo com Nonce. A primeira coisa é que se você está usando o WP Verify Nonce, eu já falei isso aqui no vídeo, você precisa matar a execução logo que você notar que aquele Nonce não é válido. Então, bota um if lá, se não for válido, já dá um die, já dá um return para o usuário nunca executar o corpo da função, né, realmente o que a função foi feita, se o nonce que foi passado não for válido. E aí eu falo no texto sobre um conceito chamado Early Return, que é usado no WordPress, que é um monte de if antes da execução do código que você quer realmente executar, para fazer um return logo que a gente notar que tem alguma coisa errada. Então, se, por exemplo, um parâmetro que não podia vir vazio veio vazio, a gente sai logo fora. Se o nonce que veio está errado, a gente sai logo fora. Se uma condição qualquer não foi realizada, a gente sai fora, e aí depois desses ifs a gente realmente vai fazer alguma coisa. Esse padrão de código ele aumenta muito a legibilidade. Por quê? Porque se você usar de outro jeito, esses ifs ficam todos aninhados, e aí o corpo da função mesmo, que a função realmente vai fazer, vai estar com 4, 5 indentações, quando podia estar direto na filha da função. Então, vocês estão vendo ali na tela a diferença entre ter esses early returns, para ter o corpo da função logo lá embaixo, com uma indentação menor e o usuário saber o que está realmente sendo feito, em oposição a ter um monte de if aninhado e o corpo da função está ali com 3, 4 tabulações. Outra coisa que você também tem que levar em consideração é que algumas dessas funções que eu comentei, o nome do parâmetro, se você não passar, ele vai criar o padrão que é o underscore WP nonce. Esse é o nome do parâmetro, não é o nome da action. O nome da action é sempre obrigatório. Então, se você está usando ali WP nonce URL, e não passar o nome do parâmetro, ele vai criar underscore WP nonce igual ao valor do nonce. O nome da action você precisa passar. Aí você escolhe se você quer usar o nome padrão ou se você quer usar o nome teu exclusivamente ali do teu plugin. E por último, antes da gente encerrar, eu quero te lembrar que a ação é uma coisa, a action é uma coisa, o valor da nonce é outra coisa e o nome do parâmetro que guarda o valor do nonce é outra coisa. Tem a action, o codiguinho, que é o nonce, e o nome do parâmetro ali, que vai ser o índice do array get ou do post do PHP, que vai armazenar esse nonce. Tem que ter na cabeça que cada uma dessas coisas são diferentes, porque é isso que pega na hora de entender nonce. Galera, espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos sobre nonce, é um conteúdo muito bacana. A gente vai voltar a falar sobre segurança aqui com certeza nas próximas semanas já, então não esquece de assinar o canal e ativar o sininho, não esquece de deixar o curtir aqui e compartilhar com seus amigos, e a gente se vê na semana que vem, beleza? Tchau!